Não é seu trabalho definir o roteiro e nem saber como vai chegar o seu objetivo na sua vida, o seu desejo, como que vai ser materializado. O como a gente não sabe. No vídeo de hoje vamos estudar o capítulo Permitindo. Esse capítulo, ele vem depois do capítulo de vantagem, só que um complementa o outro. Então fica comigo aqui nesse vídeo que se você está estudando Tuft, né, o livro Tuft, a sacerdotisa. Se você ainda não tem esse livro, eu vou deixar o link aqui para você comprar ele, tá bom? Adquirir ele, vou deixar um link aqui. Esse livro, ele é muito bom para a expansão da consciência. E você tem que estudar ele capítulo por capítulo, porque um capítulo vai subsequente do outro, né? Porque um capítulo explica o outro. É literalmente assim. Então, fica aqui comigo, vamos estudar o capítulo Permitindo. Esse capítulo, ele tem um pouquinho, ele dá um pouquinho do capítulo de vantagem, que eu vou ler aqui para vocês. O roteiro vai deixá-lo ir quando você deixar ir o script. Uma vez definido o objetivo, o script se organizará para que seja alcançado. Ao insistir em seu próprio plano, você fica no caminho do projeto. Ao expressar não aceitação, você compõe uma realidade que é ainda pior. O que ele quer dizer aqui? Que você não aceitar a vida como ela é, você tende a criar uma vida pior ainda do que essa que você tá. É isso que eu entendi. Vamos lá de novo. Ao optar por buscar vantagem, você colhe o benefício. Vamos repetir o princípio paradoxal. Definir o quadro de metas, não o script. É paradoxal porque não conta com suas crenças habituais que você pode e deve lutar com a sua realidade atual e compor a realidade futura. É errado e está impossível. Na verdade, é o contrário. Às vezes a gente luta, né, com a nossa própria realidade e acha que não podemos mudar a nossa realidade. Esse livro, essa parte aqui do livro, ela é bem detalhada, fala bem explicadinho como a gente soltar, né, de uma forma diferente, como a gente soltar o roteiro, soltar o script para nós mesmos permitir que as coisas venham para a gente. Por isso que é o nome do capítulo é Permitindo, que nós temos que permitir. E aqui ele fala direitinho como nós permitimos que as nossas metas sejam alcançadas. Então, fica aqui comigo. Você não pode saber como o objetivo será alcançado e você não precisa saber, especialmente nos estágios iniciais das coisas. Né? Você quer uma coisa logo no início, eu quero isso. E aí, como eu vou conseguir isso? Você não sabe, né? Então, você tem que, porque as respostas provavelmente para a pergunta como mergulha você em um sentimento de horror e desespero. Então, quando você quer alguma coisa e você se pergunta como, você se coloca no sentimento de horror, né, de que ele fala aqui de desespero. Então, você fica desesperado por uma coisa que você quer. Então, ele fala assim, que não temos que pensar no como. Temos que desejar o que a gente quer e soltar, deixar o script trabalhar, que ele vai se materializar ao longo do caminho. O que mais? Isso importa porque você se torna um bloqueio psicológico à sua capacidade de compor sua realidade alvo. Você não pode saber exatamente qual roteiro levará à realização precisamente desse objetivo no contexto da sua vida individual. Ou seja, a gente não sabemos como que o roteiro vai se desenrolar para chegar até o objetivo que a gente quer, né, na nossa vida. Como você poderia saber quando você é um personagem de um filme sendo conduzido por um roteiro? Aí ele pergunta assim, como você poderia saber quando você é um personagem de um filme sendo conduzido pelo roteiro? Sua tarefa é colher o resultado. Então, sempre que você quiser alguma coisa, você tem que colocar o resultado final, né? Não usar a trança com o slide do resultado final que você quer. Ou seja,
esse estudo aqui do livro Tufte não é só sobre a trança de Tufte. A trança de Tufte ela é muito importante, mas se você não souber esses outros requisitos, você não estudar todo o livro, você vai ficar meio perdido, só querendo usar a trança, e não é assim. O que mais aqui, ó? Porque uma vez que você tenha definido o objetivo, o roteiro pode apenas chocá-lo. Você pode pensar que tudo é desastroso, considerando que, de fato, coisas velhas que você não precisa, mas estão sendo limpadas da sua realidade, para que o espaço livre possa ser preenchido com coisas novas e bonitas. Bem legal essa parte aqui, né? Às vezes a gente acha que está perdendo alguma coisa, mas é só abrindo espaço para o novo. Sua tarefa é acordar no tempo, ver a realidade e depois compor a realidade. Então, qual é a sua tarefa? Acordar no tempo, ver a realidade e depois compor a realidade. Anteriormente, o momento em que algo está errado, instantaneamente você acena com as mãos e fica com raiva, né? Agora, no momento em que algo dá errado, você exclama para si mesmo ou em voz alta, como que você tem que falar assim, vantagem. Quando alguma coisa der errado, você tem que gritar logo, vantagem. E de agora em diante, permita que o mundo faça algo bom para você. Deve se tornar o epítome de permitir e curvar-se para todas as coisas que você quer. Então, você tem que permitir que as coisas venham até você, né? Claro, nem tudo traz uma vantagem. E nem sempre é apropriado permitir concordar com certas coisas. Não se preocupe, você será capaz de tomar uma decisão adequada se permitir algo em sua vida ou não, porque você estará em um estado competente, ou seja, eu me vejo e vejo a realidade. Então, essa parte aqui ela é bem clara. Você tem que sair do caminho para que o script, o roteiro, possa trabalhar na sua vida. Criou o quadro que você quer, o slide que você quer ver na próxima cena da sua vida, e já sai. Criou, já sai. Porque você tem que permitir. Às vezes nós somos o bloqueio da nossa própria vida, né? Nós somos o bloqueio da nossa própria vida. A gente quer manifestar uma coisa, mas a gente não sai, a gente fica ali, tentando fazer com nossas próprias mãos. E aqui no livro fala, você tem que compor sua realidade e sair de cena, deixar o roteiro, permitir que o roteiro faça o trabalho dele. No seu estado normal, como você responde? Você está de braços cruzados ou obedece automaticamente? Você responde em ambos os casos de forma não consciente, apenas seguindo o roteiro. A diferença no método de vantagem é que você faz uma escolha informada, totalmente presente, portanto, entra em um filme congelado como um personagem animado, ao mesmo tempo que finge falta de vida. O princípio da vantagem é tudo em um frasco. Olha, presta atenção aqui, ó. Esse princípio da vantagem, ele é um frasco. O que é um frasco? É um frasco de medicamento, onde tem várias composições dentro. Então, ele fala assim, ó, o princípio da vantagem é tudo em um frasco. Ele rastreia, imitação, estar presente e compondo a realidade. Então, ele é 3 em 1. Ele rastreia sua atenção, ele rastreia sua imitação e ele está presente e ele compõe a sua realidade. Então, são 4 fatores dentro desse frasco de vantagem. Você usando o princípio da vantagem, você vai estar com esses 4 princípios em um só, que é rastreamento, imitação, estar presente e compor a realidade. Executando o método, você acompanha a si mesmo, você acompanha a realidade e define um curso. O que o próximo quadro seguirá? Buscar a vantagem e a imitação em sua forma mais pura. Você ainda está seguindo o roteiro, mas você está fazendo isso intencionalmente e conscientemente. Ou seja, você tem a intenção de querer aquela coisa, aquela meta, e você segue o roteiro intencionalmente e acordado, né, e consciente, porque você usou o princípio da vantagem. E o princípio da vantagem é um frasco, que é 4 coisas em um, que é o rastreamento da sua atenção, a imitação,
e compõe a sua própria realidade, né? Então você compõe sua realidade consciente. Ninguém suspeita de nada, nem o roteiro, nem aqueles ao seu redor. Você, como todos os seres adormecidos, diligentemente desempenha seu papel de costume e cumpre suas obrigações diárias, ao mesmo tempo observando o que está acontecendo fora do canto de olho, né? Você fica de olho na sua realidade, só que você sabe o que você quer, então você vai seguir a sua vida normalmente, sabendo que você é um desperto, que você está desperto. Quando você fala vantagem, por exemplo, aconteceu uma coisa na sua vida que você não gostou, em vez de você ficar horrorizado, chateado, muito bravo, você fala vantagem. Então você está usando o princípio da vantagem. Em primeiro lugar, você está totalmente presente sem dar sua presença. Isso é exatamente o que é necessário e é muito importante permanecer sem ser detectado, como se nada tivesse a ver com você. Porque você já esqueceu, porque honestamente. Eu expliquei para vocês antes, mas vou repetir muitas vezes. Comportar-se como se nada estivesse a ver com você é o princípio fundamental de um passeio ao vivo através de um filme. Então, anota aí, ó. O princípio mais importante de Tufte é esse. Comportar-se como se nada estivesse a ver com você. O que é isso? Comportar-se como se nada estivesse a ver com você. Não dá muita... não ficar muito ligado à realidade que você tá, né? Você tem que ficar um pouco neutro com a realidade. Então ele fala assim, ó, esse é o princípio principal. O princípio principal. Comportar-se como se nada estivesse a ver com você. Esse é o princípio fundamental de um passeio ao vivo de um filme, que é o nome do livro, né? Um passeio ao vivo através de um filme. Em primeiro lugar, você não dá sua presença para que aqueles ao seu redor não o trate com cautela e suspeita. Finge estar dormindo. Em segundo lugar, não haja da mesma maneira direta que você está acostumado, ou seja, agarrado à realidade pelo pescoço, lutando com os eventos e personagens do quadro atual, e como resultado, mergulhando de volta no roteiro, como de um sonho. Você está passeando ao vivo através de um filme. Quando sua atenção está presente, você impulsiona o quadro com sua intenção e muda o rolo de filme. Mas que intenção é essa? O mais importante é que a intenção externa, olhando com desdém e ficando como se nada estivesse a ver com você. Você ativa o centro de intenção externa. Já tem vídeo aqui no canal sobre intenção externa. Que a intenção externa, o que é a intenção externa? Você vai pegar, você, né, ativou sua trança. Porque, deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. Vou desenhar aqui. Você tá aqui, né? Você ativou sua trança. Você ativou sua trança. Colocou o slide que você quer aqui. Ativou sua trança. Impulsionou a sua trança com a intenção externa. A intenção externa que vai trazer o seu objetivo para essa realidade. Então, meus amores, é isso. Quem está estudando esse livro, Tufte, a Sacerdotisa, um passeio ao vivo através de um filme. Então, esse é o princípio principal desse livro, que ele está no capítulo de permitindo. Quem tem o livro, acompanha aí e vê se é isso mesmo, você entendeu isso. Se você não entendeu isso, deixa aqui para mim nos comentários e vamos estudar junto Tufte, a Sacerdotisa, tá bom? Eu e você, o princípio da vantagem. Sempre use o princípio da vantagem e permita que o roteiro, o script, siga normalmente. Componha o seu quadro, componha o script que você quer e deixa o script ir se adaptando ao que você quer, tá bom? Espero que você tenha gostado de verdade. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta para mim ver que você está estudando também esse livro maravilhoso, Os Princípios e Métodos de Tufte, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por estar até aqui.